Salmos capítulo 92, versículo 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os justos florescerão como a palmeiras, aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão ligados a Ele, que estão ligados a Deus por meio dEle, que creem na palavra dEle, que Ele é o Salvador. Esse florescerá como a palmeira. A palmeira é uma árvore que tem as raízes profundas e que as tempestades vêm e ventam sobre elas, ela chega a se curvar, mas não quebra. É uma árvore resistente, porque as raízes dela são profundas. Ela crescerá como o cedro do Líbano, né? A árvore do cedro do Líbano diz que chega a ter 40 metros de altura, a altura de um prédio de 13 andares. Isso é muito interessante. O crescimento é lento, mas gradativo e firme. E a força, a nossa força, é estar firmado no Senhor, porque são os ventos, as tempestades, as lutas, as provas, as enfermidades, as vitórias, aquilo que vem para nos afastar de Deus, seja aquilo que parece ser bom, mas que o caminho é de morte, ou aquilo que é ruim, mas o Senhor está lá para livrar. E nós passamos por tudo isso porque a nossa força está no Senhor. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde é a casa do Senhor? Nós não somos um templo de pedra feito por mãos de homens, mas somos um templo de carne feito pelas mãos de Deus. Resgatados. De onde o Senhor te tirou? De que tremedal de lama tu foi alcançado? Quão maravilhosa foi a salvação na tua vida. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. A nossa alegria, ela não está ligada àquilo que nós estamos vivendo, porque o Senhor tem sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe nos seus olhos. Mas está ligado à presença, ao poder de Deus nas nossas vidas. Então, às vezes, você está tendo uma luta enorme, mas a presença do Senhor é grande. Às vezes, você não está tendo luta e a presença do Senhor é pequena. O que te faz feliz é a presença do Senhor. Por isso que Paulo dizia, quando estou fraco, então estou forte. Na verdade, são tantas lutas necessárias para que nós possamos permanecer quentes, firmes na presença do Senhor. E nós vivemos num mundo muito difícil. Eu não sei você, mas eu tenho aquela sensação, sempre, de estar buscando algo, conquistar algo, só que é como se eu corresse uma corrida que eu nunca chego. Porque por mais que você conquiste alguma coisa nessa vida, nunca é suficiente, nunca preenche a tua alma, porque o que preenche a tua alma é a conexão com Deus, é estar ligado a Ele. O que fortalece os teus ossos, a tua esperança, que vai fazer na velhice você ainda florescer e dar frutos, é estar ligado às promessas do Senhor Jesus, é estar ligado à eternidade, é ser o templo do Espírito Santo. Então a casa do Senhor é você, a casa do Senhor. E aqui ele fala, os que estão plantados na casa do Senhor, né? Então, se você abriu a porta para o Senhor cear com você, você é a casa do Senhor. E você está plantado na casa dele, né? O Senhor habita em ti, porque o Espírito Santo está dentro de você. E você está plantado na casa dele e você cresce, porque a boa obra que o Espírito Santo iniciou no seu coração, ele é fiel e justo para concluir. E nós chegaremos um dia à estatura de varão perfeito. Quando? Para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Um dia nós vamos chegar ao final da nossa caminhada,
seja porque chegou o último dia de vida aqui e o início da nova vida eterna, para aqueles que creem, nós cremos. Aí sim, estatura de varão perfeito, livres do pecado, na presença do Senhor. Aí sim, chegamos ao final da corrida, como Paulo disse, combati o bom combate e guardei a fé, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ou porque o arrebatamento aconteceu, o Senhor Jesus voltou nas nuvens e nós seremos arrebatados, que é a promessa dele. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar ao final, nós vamos ver, Ele é a nossa rocha, né? É o que nós anunciamos, a salvação de Deus, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O reino de justiça virá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós seremos saciados. O Senhor Jesus virá, o reino dele virá, e o que nós tanto ansiamos é estarmos e fazermos parte desse reino de justiça. Aquele que já teve um sonho, que é servo do Senhor, uma epifania, uma visão, já teve algum momento de comunhão muito intensa, já sonhou que estava na eternidade de Deus. Olha, eu já tive algumas vezes essa experiência. Eu fico imaginando Paulo, que foi ao terceiro céu. É uma sensação maravilhosa, é uma sensação que nada material pode preencher. É como eu disse, a gente, às vezes, poxa, eu quero alcançar aquilo, eu quero alcançar aquela situação. Você alcança e aquilo perde o valor, perde o brilho, porque é material. Mas quando você tem um sonho, que você está na eternidade, que você está chegando, é se sentir completo, é você sentir que você conquistou, que você está feliz, mas de uma forma plena, com uma satisfação que não é possível sentir neste mundo e nessa vida, com nada que esse mundo tem para oferecer, mas somente com a promessa do Senhor. Então, quando você tem uma experiência de ter uma epifania, um sonho com a eternidade de Deus, ou uma própria experiência com os dons espirituais, nesse sentido, de estar perto da eternidade ou na eternidade de Deus, a sensação de estar completo, de estar totalmente pleno e feliz é indescritível. Indescritível. Quando eu era criança, eu tive um sonho. Eu ainda não era nem crente, mas eu sonhei que eu estava num lugar muito simples, como se fosse um cenáculo, cercado por pessoas que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo que eu não as conhecia, eu me sentia totalmente pleno e seguro, realizado, o melhor lugar para se estar. E eu só estava em pé. Maravilhoso. Quando eu acordei, eu senti uma depressão tão grande por imaginar que aquilo não era verdade. Certa vez eu ouvi uma pregação do pastor Juliano Fraga, ele falando que quando ele se converteu, ele teve um sonho que ele estava num lugar, e eu me identifiquei muito, porque a sensação que ele descreve ali foi a mesma que eu tive. É uma epifania. Outra vez eu tive um sonho, e esse sonho eu tive repetidas vezes, que eu estava pegando o carro e eu ia pelas ruas de São Paulo e de repente era um viaduto e ele começava a ficar íngreme, e ia ficando quase a 90 graus e eu de carro, e eu me forçava para acordar porque eu sabia que era um sonho e era um pesadelo, e eu acordava. Eu tive esse sonho várias noites e fiquei, nossa, apavorado. Eu acordava, era um pesadelo, eu falava, pô, não é possível, eu tenho sempre esse sonho. Repetidas vezes. Aí, de novo, tive o mesmo sonho, só que aí o que eu fiz? Eu falei, dessa vez eu não vou acordar não, eu vou até o fim. E eu falei, eu confio no Senhor. Aí eu ia indo, aí o carro ele ficava a 90 graus, só que ele não caía. Só que quando eu não tinha mais medo, o carro ficava estabilizado, assim, como se estivesse a 180 normal, né? Na horizontal, não mais na vertical. E eu ia, só que eu estava indo em direção numa estrada, assim, né? Continuava a estrada. E aí a estrada ia dar numa casa que eu sonhava em ter, uma casa muito boa, assim, muito linda, num lugar no interior. E eu chegava nessa casa, só que eu tinha que parar o carro. Só que eu não queria parar porque eu falava, eu não me importo mais com bens materiais, eu não quero saber disso.
E aí o carro ia se espatifar na casa, eu falei, não, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ir na eternidade. Aí, porque eu sabia que aquilo era uma bênção de Deus, aí eu pegava e puff, passava pela casa, a casa se desfazia como se fosse uma miragem, assim, como se fosse coisa de filme, como se fosse uma água, assim. Aí quando eu via, a estrada já sumia tudo e eu estava indo em direção ao céu, ao infinito do céu, assim, azul celeste, e eu via as nuvens, e no fundo eu via a glória de Deus assim nas nuvens, como se fosse o sol, mais brilhante que o sol. E eu sentia uma sensação maravilhosa, eu falava, eu quero ver a Deus. E eu ia para a eternidade e o carro pegava uma velocidade, como se fosse a velocidade da luz. Na época, isso já fazem muitos anos, na época eu tinha um Honda Fit prata, eu estava dentro desse Honda Fit, eu estava indo para a eternidade dentro desse carro. E parecia um foguete, assim, saía fogo, assim, ele na velocidade absurda. E eu, bem ali dentro, só que aí eu pensava assim, pô, se eu ver a Deus, ninguém que viu a Deus pode viver, né? A Bíblia fala que ninguém pode ver a Deus e sobreviver. E eu falava, não, eu tenho a minha família, não posso deixá-los agora, né? Eu sou novo, né? Não posso. Não posso porque eu vou morrer dormindo, eu pensei. Mas a sensação que eu sentia da presença de Deus era tão grande, de plenitude. E é aí que está. A nossa plenitude, a nossa riqueza não está em nada material, está no Senhor. Ainda que a gente esteja preso, ainda que a gente esteja passando por lutas ou grandes alegrias, o mais alto ao mais baixo, enfermidades, perdas, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O nome do Senhor nos faz forte. O que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pagando com a própria vida, é que nos faz filho de Deus, que nos faz forte, que nos proporciona a alegria e a plenitude. Por enquanto nós vivemos aqui nesse corpo de pecado, nesse tempo, e tem que ser assim porque é a vontade do Pai. Mas vai chegar o dia que esse tempo vai acabar, e que o Senhor virá e o reino dele se estabelecerá e seremos plenos. A palavra nos diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e nós seremos plenamente felizes. Espera no Senhor, confia no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Sim, já ia me esquecendo um pequeno complemento. Se o mundo não te valoriza, porque esse mundo é corrupto e nós somos enviados como ovelhas em meio a lobos para sermos despedaçados, os justos florescerão quando o Senhor vier. Florescerão, porque esse tempo de injustiça, ele vai passar. Mas a palavra de Deus e o reino de Deus que virá nunca terminará. A morte terá fim, mas a vida eterna é para sempre, é perpétua. Que Deus te abençoe. E aí, Deus falou com você? Se falou, deixa o teu comentário. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem de Deus com mais pessoas. Que Deus te abençoe.